Tá. Obrigada, Tabita. Boa noite a todos. Estamos iniciando aí a nossa 13ª reunião ordinária dessa gestão, né? 2021-2022. Espero que estejam todos bem. Vamos começar, então, pela ordem do dia e primeiro pelo expediente, né? Depois a ordem do dia. Então, o primeiro item da pauta seria a leitura e votação da ata da última reunião, que foi a 12ª reunião. Vocês receberam, dia 29/3, né? Essa ata por e-mail. Houve alguma... Estou falando. Alguém não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, tá ok. Positivo. Sim, alguém pôs no chat que eu estou falando, eu estou falando. Estão ouvindo, Ângela. Acho que pode ser algum problema aí no seu som. Teve alguma alteração, algum pedido de alteração da ata, Tabita? Não, só teve algumas alterações antes de enviar por e-mail. Tá. Então, vocês já receberam, acredito que tenham lido. Então, a primeira coisa que eu ponho em votação é a necessidade de leitura da ata. Se vocês concordam que não há necessidade de fazer a leitura da ata, permaneçam como estão. Ok? E a próxima votação seria para aprovação dessa ata. Se vocês não concordam com a ata que foi enviada da 12ª reunião, permaneçam como estão. Ok? Aprovada, então, a ata da 12ª reunião ordinária, que ocorreu em 8/3. Deixa eu ver aqui a sequência da pauta. Então, a gente tem o expediente de hoje, né? Que é o primeiro item, é a solicitação da apreciação e votação dos conselheiros sobre a alteração do artigo 4º da Lei 3.550, de 2001, criação do CONDEMA, e suas alterações. O ofício número 43 de 22, do CONDEMA e seus anexos. Solicitação da apreciação e votação da descrição dos cargos técnicos de provimento efetivo a serem criados na estrutura da CEMEIA, ofício 196/22 da CEMEIA e seu anexo. É a Tabita, né, Tabita, que vai expor esses... Eu vou fazer uma explicação breve, mas se alguém tiver dúvida, dá para aproveitar que está Maiara e o Giovanni também. Referente ao o primeiro ofício, partiu da Secretaria Executiva do CONDEMA. Durante essa reunião eu já venho falando que nós estamos tendo problemas no sentido de... tem 34 cadeiras, entidades, né? Tem muitas entidades que não estão participando, e algumas cadeiras são tão... assim, é difícil de pôr outro representante, porque aquela cadeira é específica daquela instituição, entidade. Então, eu e a Maiara começamos a pesquisar um pouco, e no caso, normalmente o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o número de cadeiras é de acordo com o número da população, número de habitantes. Então, no ofício nós estamos pedindo para ter uma redução de 34, iria para 16 conselheiros. Então, aqui também nós mandamos sobre algumas leis, né, que justifica essa mudança, e também um artigo final, como ficaria com essa redução e quais as entidades. Nós tentamos deixar mais abrangente, né, para mais pessoas poderem participar. Então, seria mais isso do CONDEMA, verificar se é possível fazer essa redução, se é interessante. Às vezes não concordo ser para 16, mas aí nós queríamos conversar com os conselheiros para ver se poderia ter essa redução para ter uma participação mais efetiva. E essa solicitação,
Eu não sei se os demais membros concordam, talvez uma Câmara Técnica analisar previamente, vocês não acham? Talvez a Câmara Técnica de Legislação. Pessoal? De legislação, quem que estava como coordenador era o CECEL. Aí, pelo regimento interno, quando não tem coordenador, a presidente assume. Tá. E quem mais estava na Câmara? Tem alguém ainda que está aqui? Eu teria que conferir o documento. Tá. Não sei o que os demais conselheiros acham, se querem já ir para a discussão ou se previamente fazer uma análise. Vamos, pessoal. Conselho não sou só eu, não, pode falar. Maiara colocou aqui no chat de legislação, tá? Valéria Mariana, como coordenadora, Giovani. a Mariana, o Giovanni, o Marcelo, Luiz Mendonça, o Rubens e o Ivan Ricardo. Todos estão? Isso, atualmente foram esses que estão na Câmara Técnica de Legislação. Alguém colocou aqui pode reduzir, mas essa pessoa que colocou pode reduzir está sem o nome. Eu não consigo identificar quem foi, se é conselheiro, se tem direito ao voto ou não. Então, para eu falar algo aí, eu peço até desculpas às faltas. Na primeira reunião do ano, eu até mandei para a Tabita, acabei, Tabita, nem mandando para a pessoa certa aí a justificativa, e a segunda foi realmente saúde, não pude participar. Mas referente a esta discussão de diminuição, se é parte jurídica, não me foi contactado para verificar nada, então realmente eu não estava sabendo, obviamente que poderia ter visto os e-mails. Bom, enfim, começar as desculpas, acho que não vale a pena. Não me passaram realmente parte de... não tive não entraram em contato para saber sobre isso, para saber juridicamente se pode, se não pode, tá? Então, isso é um ponto que eu acho que deve ser, lógico, que teremos que apreciar, mas referente a essa mudança e a parte de ter pessoas aptas realmente a dar um parecer, né, como analista e tudo mais, eu acho que é interessante depois isso aí, tá? Então, a parte jurídica realmente não fiquei sabendo, por falha minha, porém, então, não posso opinar. Então, se tiver alguém aí que verificou parte jurídica, essas coisas, por gentileza, me passe aí que eu dê uma olhada também. Valeu. Essa proposta está saindo a partir da secretaria. A ideia é os conselheiros discutirem para depois nós passarmos para a Secretaria de Governo, toda essa parte da legislação. É que realmente nós estamos vendo que nem hoje teria que ter um número mínimo dos representantes. Então, isso acaba atrapalhando, às vezes, em algumas decisões. Tá. O que me deixa um pouco mais, assim, preocupada é a questão reduzir, ok, mas reduzir e quem são os ocupantes das cadeiras, né? Porque, assim, hoje a gente está com 34, é isso? Por lei, sim, mas teve alguns que já perderam a cadeira, que nós tentamos entrar em contato, não teve representante. Porque, assim, desses 16 que tem a proposta, há uma proporção de sociedade civil? Sim, tá tudo certinho nessa parte. Tá no outro anexo que fala os representantes. Tá. Eu, Tabita, não sei.
Esse e-mail com esses anexos foi mandado quando? Foi mandado a semana passada como expediente. Eu acredito que não daria para resolver hoje. A ideia era justamente mandar como expediente para vocês terem um tempo para fazer a leitura, discutirem na próxima reunião. Porque eu não achei esses anexos. Foi mandado no primeiro e-mail, no dia 29. Dia 29, deixa eu achar. Junto com o ofício. 29 e 30, né? Junto com o Catagalho. Tá, achei agora. No dia 30 a gente mandou outro expediente. Tá. Tô vendo aqui. Vamos fazer o seguinte, então, mandar para a Câmara Técnica de Legislação, pode ser? Eu acho, pessoal, que aí a Câmara Técnica analisa, a gente faz uma reunião com esses membros que estão aqui no chat, né? Eu, Mariana, Giovanni, o Rony ainda tá, Tabita? Rony está. Rony, Marcelo, Rubens e Ivan. Aí eu marco com eles essa reunião e a gente discute e passa até para os conselheiros terem um respaldo de um parecer. O que vocês acham? Eu acho perfeito, Valéria. Concordo também. Aí na próxima reunião a gente já... Mas aí é o comprometimento Valéria. aqui já... Oi. Quem? Oi, a Maiara. Oi, Maiara. Tá me ouvindo? Deixa eu só explicar uma coisinha, Uhum. por favor. Assim, a gente está passando inicialmente para o CONDEMA, não que, de repente, a Câmara Técnica tenha uma proposta, ou até ampliar um pouco o número de 16 para um pouco mais. A gente passa primeiro, o Rubens, em especial, que falou sobre a questão jurídica, para o CONDEMA. Se, de repente, o CONDEMA ele não achar interessante, a gente nem encaminha para o governo, porque aí é um desgaste desnecessário. Então, aí, de repente, se o CONDEMA votou na próxima reunião e não achar interessante, a gente mantém e nem despacha. Agora, se de repente tiver alguma proposta ou alguma sugestão até, a gente está aqui com os braços abertos. A gente só queria mesmo... Nessa busca, a gente acabou vendo a quantidade, mas a gente queria mais era generalizar mesmo, por conta da própria Mai, que está aqui, o Paulinho, que não consegue fazer a participação com voto, né? Então, a gente quis mais para fazer isso. E acabou que eu tive contato no site da Secretaria de Estado do Meio Ambiente com esses manuais. E aí eu acabei fazendo essa alteração. Mas, como eu disse, vocês que a gente precisa que vocês verifiquem e votem, né? Até propostas, assim, enfim. Ok. Era isso. Obrigada, Maiara. Jair, quer falar? Depois eu completo. Então, pessoal, aí uma boa tarde a todos. Eu represento a Secretaria de Habitação e não sei se vocês sabem, acabou a Secretaria de Habitação, virou um departamento, tá? Fundiu com a Projetos e agora eu não sei mais, né? Nem se eu fico lá, quem é o novo secretário, entendeu? Agora eu não sei minha participação aí também, até quando, né? E eu estou esperando o novo secretário e ver aí, para vocês estão sabendo aí, se talvez eu não participar mais, é porque, né, houve uma decisão lá, não sei quem é do Projetos aí, você vai ter 2 pessoas do Projetos participando, então eu queria avisar vocês sobre isso daí. Tá bom, Jair. Eu vou verificar isso aí, porque eu não sei realmente como que faz. Acabou a secretaria, mas teve lei para isso? Ou só porque tem que ter uma lei, né? Então, né, a partir de segunda-feira agora, de segunda, a gente não tem mais secretário de habitação, entendeu? Agora vai ter essa tramitação de lei aí, como é que vai fazer,
Só sei que a gente vai ser projetos e habitação virou um departamento agora da prefeitura, né? E agora eu também estou aguardando aí ver o que vai acontecer lá, se eu continuo lá ou não, né? Isso vai depender muito do próximo secretário. Então, se talvez eu não aparecer mais aí, me desculpe, mas porque não tiveram uma decisão ainda, não sei. Então, eu também preciso ver isso daí, espero que vocês também vejam isso aí com o governo lá, como é que vai fazer. Tá bem, Jair. Aí depois também, saindo isso aí, né, Maiara? Aí verifica como que vai ficar a situação desses membros aí, se tiver uma junção de secretaria. Porque aí a cadeira vai ficar aqui, a secretaria vai ser Secretaria de Projetos e Habitação. E habitação? Fundindo junto ali os dois, né? E a habitação virou um departamento. Então, aí eu não sei como é que vamos fazer isso aí. Então, para vocês saberem. Mas aí, você, né? eu não sei como que tá também projetos, quantos se tem membros, se estão participando, nem sei se projetos estão Não, participando. Secretaria de Projetos não está, e eu acredito que após sair a lei, enfim, aí, no caso, eu entro em contato com a Secretaria de Projetos para substituir os Isso membros, mas aí. enquanto Mas aí, isso, mas se o você Jair continua. for. E o Jair, se ele indo para a Secretaria de Projetos, habitação vai ser extinta, vai ficar projetos, ele pode continuar. Não vejo Tudo problema. bem. É que eu Pelo menos até o fim desse ano, né? Que termina que o eu estou mandato. falando é que eu não sei se a gente continua. Você sabe que essas mudanças de secretaria, né? Você não sabe se a gente continua ou não, né? Entendi. Então, parece que é o Neto Leonelli lá que está no projeto de secretário, né? Mas ainda é uma coisa que nem vocês falaram, aí não saiu lei, ainda não definiram isso daí. Então, Tá bem. eu não aguardo também. Beleza. Obrigada, viu, Jair? E boa sorte aí. Por nada. Viu, pessoal? Então, vamos fazer assim. A gente passa, eu me comprometo a chamar uma reunião para a gente tentar resolver isso para a próxima reunião, já trazer em pauta esse parecer, tá bom? E aí, se eu precisar da ajuda de Maiara e Tabita, posso contar com a ajuda de vocês nessa reunião? Talvez seja importante. Pode sim, Essa Valéria. pesquisa que a Maiara fez aí. Sim. Bom, vamos lá. Deixa eu me perder aqui no expediente. Quer que eu explique o outro expediente? Por favor, aí você já aproveita e já emenda. Esse outro expediente, ele partiu também, no caso da Secretaria de Meio Ambiente, que nós estamos mexendo em várias partes estruturais, e nós estávamos conversando com a equipe que nós estávamos precisando de técnicos efetivos na Secretaria de Meio Ambiente, né? Nós temos a parte administrativa, tem o pessoal os fiscais, só que para o concurso pedido pelo menos o ensino médio completo. Então, nós estamos sentindo falta de técnicos, por exemplo, na área de resíduos, porque a maioria dessa parte técnica, que nem eu, sou comissionada. Então, mudou gestão, mudou a política, a pessoa técnica sai. E não fica alguém fixo na secretaria que dá continuidade aos trabalhos. Então, a gente pensou, para ter mais força, passar para o conselho também verificar, analisar, ver se a gente consegue também esse apoio para buscar na prefeitura. Então, no caso, nós enviamos 4 cargos, um analista de recursos naturais, um analista de biodiversidade, um analista socioambiental e um educador ambiental. Aí os anexos de cada um também está explicando quais são as atividades. E seria interessante todo mundo ler, porque tem o pessoal da Secretaria, por exemplo, da Agricultura, que nós tínhamos dúvidas, será que essa ação é da Secretaria da Agricultura? Ou isso também, por exemplo, é da Defesa Civil? Então, nós trouxemos também, se vocês pudessem discutir também, pode trazer na próxima reunião. Às vezes vocês pensam em alguma ação que é interessante acrescentar, para a gente ter essa força para quando enviar os documentos para a Prefeitura. Não sei se a Mayara quer complementar, ou o Giovanni.
O Giovanni quer falar. Eu já acho que não preciso falar, não. Você falou tudo. Pessoal, boa noite. Sobre essa questão que a Tabita apresentou, lembrando, né, que o último concurso da Secretaria de Meio Ambiente foi em 2010, né, foi o concurso de fiscais de controle ambiental, quando foram chamados 7 fiscais, né, que foi quando, inclusive, eu ingressei na prefeitura, e depois disso não houve mais nenhum concurso, né. Houve, um tempo atrás, um concurso na prefeitura, a nível de prefeitura, tá? Que foi de agente de serviços gerais, onde a gente recebeu uma quantidade de funcionários, né? Que estão agora incorporando os trabalhos da diretoria de zeladoria verde, né? Que é os trabalhos de roçagem em áreas menores, somente os serviços relacionados a jardim, desprague, coisas do gênero. Mas a gente sabe que a secretaria sempre careceu de questões técnicas. Inclusive, recentemente a gente recebeu um ofício do CREA questionando a respeito das questões relacionadas à arborização urbana. E essa demanda veio e já tinha sido passado para a gente por conta do verde azul, né? Eu como interlocutor do verde azul e a Tabita e a Mayara como suplentes, né? Participamos de um evento no que foi falado, né? Onde o Estado estaria aí consultando o CREA para que apontasse quem são os profissionais, todos os profissionais relacionados que trabalham com a arborização urbana, desde a parte técnica, teórica e também a prática, né? Então, assim, já existe uma pressão de um órgão externo, né, que regulamenta, inclusive, essas profissões e tudo mais, né? Independente na situação de comissionado ou efetivo, a gente sabe que o efetivo vai dar continuidade. A gente tem o PGA 2021-2024, ele continua sendo documento norteador e faz parte da diretiva estrutura ambiental, né? A ampliação do quadro da secretaria, isso a gente falou no passado por várias vezes, né? A gente falou secretaria, né? De quão estruturante a Secretaria do Meio Ambiente é para a cidade, né? E por isso ela precisa ser estruturada. Então, já faz um tempo que a gente internamente vem discutindo da questão de cargos e tudo mais, e a gente sabe que o CONDEMA é peça fundamental para poder dar andamento, né? Tanto nessa primeira questão, como na que a gente já tratou anteriormente. Se a gente faz o trâmite, né, legal, né, Secretaria de Governo, Procuradoria, muito provavelmente um dos questionamentos podem ser relacionados a parecer do CONDEMA. Então, a gente já trazer para o CONDEMA antecipa um questionamento que pode vir a surgir, principalmente quando ele é favorável à proposta que é trazida, né, porque, explicando a todos como funciona, numa questão de alteração de lei ou criação de cargo, coisas do gênero, a gente abre o processo, ele vai para a Secretaria de Governo, o governo faz o registro, manda para a Procuradoria faz análise jurídica, devolve para o governo manda de volta para a gente, se tiver algo a corrigir, na minuta, corrige, volta para o governo, a Procuradoria, se tiver necessidade, vê mais alguma coisa, não, o próprio governo manda para o gabinete, se for decreto, já sai por ali, mas se for lei, aí o prefeito assina, desce para a Câmara, passa por comissões permanentes, aí avalia, votado em 2 votações, aí sobe e aí sanciona a lei, né? Então, o que a gente pode encurtar, a gente já tenta encurtar, né, para agilizar o processo. Então, a questão dos efetivos aí é a mesma coisa, né? Um parecer favorável nesse sentido já fortalece o nosso pedido, né? Porque depois, nessa questão de cargo, né, não é aí só governo e não é só procuradoria, que tem Secretaria de Economia e Finanças, vai fazer impacto financeiro, tem vários outros desdobramentos aí do assunto, tá bom? Só isso, obrigado. Obrigada, Giovanni, obrigada, Tabita e Mayara também. Acredito que podemos passar para a mesma Câmara Técnica, né? O que vocês acham? Já avalia
Talvez na mesma reunião a gente avalie os dois de legislação. Sim, é para a mesma. Beleza, então? Então, a gente passa também esse expediente para a Câmara de Legislação para a próxima reunião, a gente já ter aí o parecer. Bom, próximo item é a ordem do dia. Retorno e discussão quanto ao Fórum Jauense das Águas. Você vai falar, Giovanni? Isso, falar um pouquinho, mas quem participou, Val, fica à vontade também. Trazendo para vocês aí, né? A gente realizou no dia 22 de março o primeiro Fórum Jauense das Águas, com a temática Soluções para a Bacia Hidrográfica do Rio Jaú, né? O evento foi organizado entre as Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura, com apoio da Câmara Municipal e da FATEC Jaú, né? Além do Comitê de Bacia, TT Jacaré e o próprio CONDEMA, né? Justamente com o objetivo de trazer especialistas, pessoas de ordem técnica, né, com muita experiência nesse assunto, para trazer propostas no período da manhã, né, o evento a gente dividiu em duas partes, manhã e tarde, né, onde eles trouxeram o panorama, trouxeram propostas médio e longo prazo, fizeram avaliações do que é possível, né. O evento teve participação do prefeito Ivan, de alguns prefeitos da região, secretários de meio ambiente, diretores de meio ambiente dos municípios da região, né, porque a gente sabe que não podemos falar de rio sem falar em bacia hidrográfica, né, então foram convidados todos esses, foram convidados órgãos do estado, foram convidados órgãos dos municípios, né, e no período da tarde, né, foi feita uma mesa redonda, onde aí, assim, todo mundo tinha a oportunidade de trazer a palavra, né, a mesa redonda foi mediada pelo professor Josrael, justamente para ir, como a gente disse lá no dia do evento, ninguém procura culpado de ninguém, né, mas a gente tem um problema, tem pessoas sendo diretamente atingidas, temos uma situação de planejamento urbano envolvida, né, cada um dentro do seu círculo, dentro da sua realidade, precisa ver o que pode fazer de diferente. Então, a parte da tarde foi conduzida dessa forma, né, onde cada um, dentro da sua área, pudesse levantar a mão e falar assim, olha, da minha parte a gente pode fazer isso, da minha parte eu faço isso, aquilo, né, então o evento sucedeu nisso. Por fim, a gente sabe que o fórum pelo fórum, né, lembro no dia seguinte, quando né, o fórum já tinha passado, né, o próximo dia 23, né, porque a vida segue. Legal, fizemos fórum, bastante gente, veiculação, mídia, bem irradiado, né, fechou as portas da Câmara, apagou a luz, né, então, não podíamos ficar só nisso, como a própria Valéria, na palestra dela, falou, né, não podemos esquecer o que aconteceu. Então, tem acontecido algumas ações já individuais a nível executivo, poder executivo, nas propostas emergenciais, que basicamente se referem à limpeza do Rio Jaú, né, e a gente percebeu que o próprio fórum permitiu que o assunto ficasse quente, né, então, assim, o que o fórum fez gerou benefício nesse sentido do assunto estar sempre sendo discutido, né, então, secretários buscando propostas, com algumas reuniões mais pontuais, né, existe uma proposta de uma criação de comissão, né, que acho que a Val pode até falar um pouquinho melhor, porque vai estar sendo levado vamos dizer assim, por parte como representando o CONDEMA e representando o Comitê de Bacia, né, a Valéria pelo CONDEMA e o Josrael pelo Comitê de Bacia, as propostas, tudo que foi falado e a questão relacionada à comissão, né, para que a gente, de fato, esteja reunido de forma sequenciada, que se descentralize, né, a execução das coisas, mas depois seja trazido num único ponto para discutir as novas propostas. Então,
para permitir que tanto a questão democrática, né, de cada um dentro da sua área poder trazer a contribuição, mas também determinar o que vai ser feito, e depois cada um sai da reunião, vai, resolve o que tem que resolver, traz na próxima reunião o que conseguiu resolver, sai com novas tarefas, e assim a gente deixa o assunto dinâmico, né, e a gente acredita que em evolução, né. Basicamente, da minha parte, é isso. Se alguém quiser complementar, à vontade. Não, é isso. O fórum foi um momento de discussão muito bom, porque nós pudemos apresentar algumas coisas, né? O Josael, eu, de conhecimento local, né, das bacias. E ouvimos também o coordenador do DAE, com algumas informações do que eles podem nos ajudar, e o professor Mediondo, da USP de São Carlos, que está também estudando, né, a bacia, nos ajudando também, e algumas propostas dele também. E no período da tarde, como você falou, ouvimos os representantes, aí, o pessoal do setor agrícola, o pessoal de outros setores que podem contribuir, né? E, como você mencionou, nós não poderíamos parar naquilo ali, né? O fórum, só fechar a câmara e deixar para o dia seguinte continuar a vida. Então, nós sentamos para discutir o que foi o fórum, né? E quais propostas a gente pôde levantar dali. Então, o tempo todo fomos anotando, né? Tudo que foi falado, inclusive pelas pessoas que estavam lá, que tinham bastante pessoas que foram atingidas pela enchente e pela inundação, que estavam lá também. E também ouvimos o ponto de vista deles, né? Entendemos a pressa e o medo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter algumas ações coordenadas. Claro que nós estamos fazendo o nosso papel também como sociedade civil e como Conselho de Meio Ambiente, aqui eu representando aí vocês também, e vamos levar o que foi discutido, quais as propostas que dentro dessas discussões foram elencadas como curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, a gente montou um documento que vai ser entregue, assinado por mim como presidente do CONDEMA e pelo professor Josael como presidente do Comitê de Bacias da Tietê Jacaré, com todas essas propostas que foram elencadas durante o fórum, que são as ações que a prefeitura tem que fazer. Algumas a prefeitura já começou, mas são ações que tem que fazer para que a gente possa, ao longo desses próximos anos aí, hidrológicos, não sofrer mais o que nós... não passar mais o que passamos, né, nesse último janeiro. E também, dentro disso, a proposta também de uma criação de uma comissão. Então, uma minuta aí, também de lei para a criação de uma comissão, lei não, decreto, né? Uma comissão para cuidar disso, dar continuidade nesse trabalho. Como órgão, né, como conselho, que a gente tem aí é um órgão consultivo, mas eu acho que nós temos extrema importância dentro de todas as ações aí ambientais dentro do município, mas também ações de cidadania, né? Porque no caso aí específico da enchente de janeiro, muitas pessoas foram atingidas, muitas famílias perderam tudo, e nós precisamos, como conselho, também ajudar no que for preciso. Então, provavelmente essa semana, no máximo semana que vem, eu e o professor Josael vamos entregar esse documento, mas certo de que algumas ações já estão começando, tá? Então, mais para vocês terem conhecimento, não sei se vocês puderam acompanhar o fórum, e se não puderam, tá gravado, né, na TV Câmara, lá no YouTube, para até ficar a par de algumas coisas que foram comentadas lá. E assim que a gente tiver com o documento finalizado para entregar, a gente divulga também para o conselho, tá bom? Acho que seria mais isso. Alguém quer
fazer uso da palavra? Bom, ninguém querendo fazer uso da palavra. Acho que era isso, né, Gi? Sim, Val. Beleza. Aí, o próximo item da pauta é também relacionado ao assunto. É a apresentação e discussão de viabilidade com a implantação de parques alagáveis e inundáveis no entorno do Rio Jaú, como alternativa para amenizar as inundações da cidade. Só ressaltando que esse item já consta do nosso documento também, que foi encaminhado. Na verdade, o que a gente pede é um estudo de viabilidade, né, para a construção desses parques. Quem que vai? Tabita, é o Felipe que vai? Isso, o Felipe está presente. Felipe, se quiser ligar o seu microfone. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, beleza. Então, professora, boa noite a todos, né? Tudo bem? Eu sou ex-aluno da FATEC e sou morador aqui do Sempre Verde também. A gente fica animado, né, durante o fórum, durante as reuniões, mas depois dá aquela desanimada, né, daquele balde de água fria, porque a gente não vê um meio de cobrar, ou de aguardar, ou de pelo menos organizar isso, né, de alguma maneira que a gente aguarde o retorno. Até eu conversei com a professora Valéria a respeito desse conceito de parques alagáveis, que, conversando um pouquinho mais, a gente já vê que tem outra nomenclatura, né, dentro do que eu tinha pensado. A ideia era fazer estruturas que pudessem ser feitas com um custo menor ou até de uma maneira emergencial, só que não tão, né, não tão rápida, né? Uma coisa que exige um grande planejamento. A ideia era tentar fazer alguma coisa emergencial com um custo baixo, a minha ideia, né? Questão de parques alagáveis, tal. Custo baixo dentro de matéria-prima, tentar fazer uma várzea mesmo, acima aqui do Sempre Verde, do Balan, que pudesse pelo menos receber o volume mais forte de água para tentar amenizar o impacto lá para baixo dos alagamentos. E além disso, né, vai ter área que vai ter que ser desapropriada, vai ter que fazer a limpeza do rio, né, a dragagem também. Isso eu tô bem por fora, né, só consegui entrar hoje na reunião, mas estamos no aguardo aí de ver, de tentar participar de alguma maneira para tentar obter algum resultado, né, porque a gente sabe que depende de muitos fatores, só que a maioria deles depende da ação pública, né? Não depende da ação social ou da ação Exatamente. privada, e de que maneira a gente consegue movimentar isso. Eu acho que uma coisa que a gente, como eu pus na minha apresentação, eu acho que isso ressoa na minha cabeça desde 2011, talvez até me sinta um pouco culpada, não sei. Apesar de não ter culpa, mas você acaba se sentindo culpada porque a gente não tem o poder, mas a gente tem o conhecimento. Então, a gente sabe que se tivesse feito de um jeito, de outro, poderia ter, talvez, minimizado tudo o que aconteceu. Apesar de eu não ter o poder, eu tinha o conhecimento. Então, às vezes, a gente se sente culpada e talvez essa minha fala, que todo mundo falou, a gente não pode esquecer, é uma fala que eu estou fazendo em todas as apresentações, todas as discussões que eu tenho sobre o assunto,
porque eu acho que uma forma é a gente não esquecer. E aí, Felipe, você, como morador do Sempre Verde, que não foi afetado dessa vez, mas como você me relatou, chegou a 2 casas da sua, né? Você não quer esperar para ver, né? Eu acho que você, junto com outras pessoas, tem que se reunir. Eu acho que nesse momento, eu falei isso para uma pessoa moradora do campo municipal. Eu sei que a gestão que está agora está arcando com essas consequências e são problemas que vieram de longe, de várias outras gestões, mas a gestão que está agora vai ter que empunhar isso e tentar resolver. Então, eu acho que uma forma de vocês não deixarem isso acabar e morrer é isso, é se reunirem, criarem aí grupos, né, dentro dessas pessoas que foram atingidas por bairros aí. Inclusive, nessa minuta que a gente vai mandar de criação de comissão, existe, nós colocamos também, orientamos, né, que tenha representantes também dos moradores de área atingida, tá? Porque é importante a participação deles, para eles saberem o que está acontecendo e o que está sendo feito. Porque eles que estão ali na margem do rio vendo se está vendo algum trabalho ou não. E eu acho que nisso, e nós como Condema, aqui também podemos ajudar, mesmo não sendo atingidos, nós sabemos do perigo e temos pessoas, amigos atingidos, e é a nossa cidade, né? São cidadãos jauenses que estão aí, e a nossa voz tem que ser essa, de tentar, ao máximo, fazer eles não esquecerem. Porque eu acho que se ano que vem, tomara Deus, não aconteça nada, que foi o que aconteceu em 2011. 2011 aconteceu, em 2012 não, 2000, sabe? E só em 2016 veio lá uma outra, aí em 2020 também veio uma um pouquinho pior, mas não foi igual a essa. Então, acaba caindo no esquecimento, e isso que a gente não pode deixar, de jeito nenhum é deixar esquecer. Então, ficar em cima mesmo, e cobrar de vereador, cobrar da prefeitura, e se unir, como moradores, se unirem para pedir soluções, tá? Eu acho que a maneira, nesse momento aí, mais sensata e a melhor maneira de tentar fazer alguma coisa mudar. Nós aqui, Condema, Comitê, FATEC, como instituições, nós estamos tentando fazer nossa parte de tecnicamente abordar. Nós não temos condições de fazer um projeto, não temos condições de dar para a prefeitura, nesse momento, um projeto pronto e uma solução mágica, faça isso que vai dar certo, porque são inúmeros fatores que vão contribuir, nesse documento a gente coloca. Dragagem é um retaludamento, limpeza da calha, porque não é só a dragagem, é limpar as margens, porque tem árvore caída, tem um entulho, tem um monte de coisa, tem que tirar tudo, tem que fazer a dragagem, tem que fazer retaludamento em alguns locais, que a calçada está prestes a cair, porque o rio teve um solapamento, foi tirado solo dali. Tem que fazer estudo para viabilidade de área de alagados, tem que fazer estudo para talvez uma represa montante, um estudo, uma obra que dá para ser feita, que a gente conversou sobre isso, é um extravasor depois do São José, que aí você tem uma área grande lá, que serviria como um reservatório de detenção também, então chegaria num ponto lá, onde o rio faz a curva depois de São José, que essa água poderia verter para uma área hoje que é um alagado, que é um banhado lá, que pode ser usado para isso. Aí isso talvez dê mais velocidade, mais vazão para o rio, mas só isso também não resolve. Então, é uma série de coisas que tem que ser feita, e nesse documento a gente relata tudo isso. Mas o que eu falo para você como sociedade civil, como pessoa de um bairro atingido, se juntem e pressionem. Não é só o executivo, tem que pressionar o legislativo também, porque a maioria das ações que o executivo vai fazer, que a prefeitura vai propor, prefeito, os secretários, tem que passar pela Câmara e eles têm que aprovar também. Então, a Câmara também tem que estar muito consciente do que aconteceu, e eles têm que estar nisso junto com a gente também. Então, não sei, eu acho que é uma
uma questão de quem quer ajudar, não deixar isso morrer. Ô, professora, e de alguma maneira tem como criar um plano de ação para que seja fixo, como você falou, né? Passa um mandato e aí muda tudo. Não tem como criar seria um projeto de lei de manutenção constante da calha, do leito, enquanto, né? Isso pode ser discutido por essa comissão. E aí, essa comissão aí, isso pode até ser matéria para um projeto de lei ou para uma lei, ou ser incorporada até no plano diretor, né? Como projetos aí, como diretrizes que têm que ser feitas para que não caia no esquecimento, para ter manutenção, porque, como eu sempre falei nas aulas, falo que as obras, por exemplo, do PAC, tanto da Figueira quanto do Pires, me preocupam por falta de manutenção. O Lago do Silvério já está com assoreamento, então isso tem que ser previsto, né? Assoreamento. E essa comissão que a gente propõe para ser criada não é só para o Rio Jaú, tá? É Rio Jaú e afluentes. Então, também para verificar essa questão de manutenção de todas as obras aí fluviais e de drenagem, macrodrenagem, né? Entendi. E assim, se o professor Mário disse que eles iam tentar elaborar um projeto, vamos supor que esse projeto vai ser feito e aí ainda vai depender da aprovação da prefeitura, da Câmara, da obtenção de verba, como que funciona isso? Então, na verdade, depende do projeto que ele criar, a prefeitura, em qual secretaria vai cair, precisa saber se tem o dinheiro, né, a dotação orçamentária para aquela secretaria naquele momento, ou se vai ter que ir para outra. Talvez precise da Câmara para aprovar uma alteração nessa dotação. Então, por isso que é essencial que a Câmara também esteja, se não amparada, sendo cobrada para esse auxílio, entendeu? E esteja junto com o Executivo. Uhum. Entendeu? E os projetos como o FEHIDRO e tal, você acha que consegue ajudar de alguma maneira? Sim, mas é a médio e longo prazo, né? Porque o FEHIDRO, ele tentou, que é pelo comitê, ele tem todo um trâmite, né? Esse ano já não dá mais, aí só para o ano que vem, aí tem um outro trâmite de aprovação, então demora. E é uma verba, assim, que não resolveria tudo, né? Sim. Mas algum projeto dá para ser passado para o FEHIDRO, mas aí é para o ano que vem. Mas nesse nível, né, de prioridades, acho que a principal seria a criação do alerta e a dragagem e manutenção. Isso, do alerta também está lá. É o que está mais próximo, né? Está ao alcance de fazer agora. Sim, é o que está mais... E agora é a hora de começar, né? Agora, hoje ainda choveu, mas assim, agora, daqui a pouco as chuvas começam a ficar mais escassas, abril já não chove mais, na segunda quinzena normalmente não chove mais. É a hora de fazer, é a hora de trabalhar. Aproveitar agora, pegar firme até outubro, antes do ano hidrológico começar. Entendi. E nesse meio termo aí entre a limpeza do rio e um projeto imenso, quais outras medidas podem ser tomadas? Entre a limpeza do rio e um projeto imenso, existem outros projetos que dão para ser feito. Por exemplo, alguns projetos em bairros, né? Porque, assim, a gente está pensando em calha do Rio Jaú por conta do evento que aconteceu, que foi uma inundação vinda já no Rio Jaú. Mas só que a contribuição dos nossos córregos também é importante, né? Sim. Então, a gente precisa estabelecer, né, algumas diretrizes e também cuidar de alguns pontos e alguns bairros, porque você mencionou os parques alagáveis, né?
Dá para ser feito obras de drenagem sustentável em alguns bairros, ainda que a gente tenha área que é pública. Então, isso também pode ser feito paralelamente, tá? Sim, sim. Além disso, o que a gente pensou? Criação de um consórcio, que é uma coisa feita através de lei, mas é muito importante ter um consórcio intermunicipal para a gente poder trabalhar com essas cidades que formam as bacias do Rio Jaú. Outra coisa é elaboração de zoneamento de risco, porque uma questão que foi levantada pelas pessoas que passaram pela enchente, pela inundação, é essa: eu estou numa área de risco? Quão é arriscado eu ficar aqui? Porque até para fazer o sistema de alerta, você precisa saber isso, né? As pessoas que estão em lugares que é mais... Qual que é o risco? É baixo, é médio, é alto? Então, essas pessoas que estão em risco alto, a partir do momento que você tem um mapeamento de risco e o risco é alto, essas pessoas também podem tentar conseguir uma ajuda relacionada à moradia, né? Então, isso tudo é importante que seja feito também paralelo. Outra coisa que foi mencionada nos municípios da bacia é o pagamento por serviços ambientais, por exemplo, para incentivar o produtor rural, então, elaborar essas leis de pagamento de serviços ambientais para incentivar o produtor rural a cuidar da terra dele, a deixar as curvas, a tentar amortizar essa cheia, entendeu? Então, esse pagamento por serviços rurais também é uma coisa que precisa ser implementado nesses municípios, porque hoje a gente não tem a legislação. Apesar de a gente ter isso, a gente não tem a legislação que regulamenta isso aqui nos municípios. Então, através desse consórcio, fazer isso, né? E essa semana eu vi uma notícia que o Tony Carioba, que é secretário de Agricultura, esteve em Dois Córregos conversando também lá. Eles estão estreitando essas relações com os outros municípios da bacia para tentar se juntar para ajudar. E eu acho que o que foi bacana do fórum também foi a participação desses municípios dessas outras bacias e das empresas também relacionadas com o setor do agronegócio, né? E tem mais, eu não vou lembrar de tudo agora. Implantação de IPTU verde, a gente conversou sobre muitas coisas, diretamente com a Raiser e os sindicatos de rurais também, a questão da colheita, né, a questão das cordões de nível por conta da colheitadeira, isso também foi discutido e parece que está em andamento. E um dos funcionários que estavam lá da Raizen se comprometeu também a ajudar. Eu lembro. Recuperação de APP, que isso é médio e longo prazo, mas precisa começar a recuperação de APP, urgente, plantio em APP, porque isso amortiza também. O pessoal acha que não, mas amortiza bastante a chegada da... Não, então, Valéria, na questão de amortização, assim, né? Não é um ponto de vista holístico, assim, que vai tratar tudo, né? Mas, assim, do acúmulo e do volume de água, se a prefeitura pudesse, assim, sem exigir tanto recurso, assim, conseguir fazer os parques alagáveis, até a minha ideia, né? Não sei se inocentemente, mas pegar áreas, como, por exemplo, você vê o Parque do Rio Jaú, que não é uma área tão pequena, né? Mas ele teve essa grande serventia, né? Igual você falou do campo municipal, e pegar pequenas áreas que não exigissem desapropriação, que não exigisse fazer estruturas com concreto, fazer coisa com, no máximo, um gabião aí, tentar deixar uma vegetação para nesses pequenos pontos, somados com essa limpeza do rio, será que a gente não ia ter um retorno significativo assim num período de cheia? Assim, não ia ser menor, porque se a gente conseguisse reduzir 30%, acho que quantas pessoas não teriam... Não, eu acho que né? Toda obra é válida. É que, assim, nós estamos também falando da última, né? Que foi a pior dos últimos 70 anos. Por que pior dos últimos 70 anos? Porque é de quando a gente tem dado.
a gente não sabe quantos anos para ter acontecido o que aconteceu, né? Porque a gente tem até fotos mais antigas, mas dados mesmo pluviométricos, a gente só tem registro de 70 anos para cá, e essa foi a pior. Então, a gente está conversando sobre uma inundação, assim, histórica, de um tempo de retorno aí, não sei, talvez de 100 anos, né? Para quem sabe um pouquinho de hidrologia, tempo de retorno é uma frequência aí de quando um evento pode ser igualado ou superado, ou seja, se eu falo 100 anos, é uma chuva que, na probabilidade, ela acontece a cada 100 anos. Então, teoricamente, é um mini dilúvio, né? Só que isso aí que você está falando de parques alagáveis, alguns parques, talvez, alguns locais para isso, pode sim amenizar. E, por exemplo, a gente não ter o que a gente tem, talvez, todo ano, que é a Quintino Bocaiúva e alguns locais do Sempre Verde que inundam praticamente todo ano. Então, que seria um TR aí bem TR1 ou TR de 2 anos. Isso pode amenizar tais inundações, pode até, sei lá, no SENAC de vez em quando chega, que também tem a ver com enxurrado, não só com inundação. Então, pode ser que diminua isso, mas uma chuva que volte com esse tempo de retorno, aí precisaria uma obra muito grande. Assim, e a gente está lidando com a natureza. Eu posso estar aqui conversando com vocês e nunca mais, sei lá, não sei quantos anos eu vou viver ainda, mas se eu viver, por exemplo, até os 90, eu nunca mais veja isso acontecer. Mas pode ser que ano que vem aconteça de novo, porque nós não conseguimos lidar com a natureza nesse sentido. É uma probabilidade de acontecer a cada 100 anos, mas nada impede que ano que vem aconteça de novo. Então, a gente precisa ter ações, né, imediatas, começar agora, ações que podem começar agora e não vão terminar já, vão demorar mais anos, mas precisamos começar. E acredito que, sim, qualquer uma dessas ações, elas vão amenizar de alguma forma, mas resolver, talvez nem todas juntas resolvam tudo, tá? Porque é aquilo que a gente conversou no fórum, nós ocupamos o leito maior e o menor do rio. Não tem. Estava vendo as fotos da Marambaia lá, para tentar avaliar, assim, olhando assim, mas é uma área muito grande que ocupa, né? E a Marambaia, ela é alagada daquele jeito por conta da represa de Bariri, né? Então, a represa, o rio foi represado e aí tudo foi alagado no entorno. E a Marambaia foi uma das que foi... Ela já era uma região baixa, né, de baixada, mas ela foi alagada por conta do reservatório. Era menor, então? Tinha menos água. Depois do alagamento... Só mudou de lugar, né, a área. Mas aí, quando a gente pensa também numa chuva dessa que pegou essa região toda, o rio Tietê também já estava cheio. Então, a água nossa que chegou lá no deságue na Marambaia também foi subindo, né? Porque... E a gente tem muitas represas no Tietê, né? Mas então, ficou a vazão... meio tranquilo na Marambaia, viu? Não encheu tanto, não. Foi interessante, né? Mas lá porque lá é muito espraiado, né? E lá é espraiado, e também não tem gente morando muito próximo, né, da água ali. Que lá acho que já... Pegou só uma bomba de água. Só uma bomba de água. Pegou de um sítio. Valéria, a questão de essa variação de áreas que chove e não inunda, ou chove e inunda, também está ligada provavelmente ao assoreamento do rio. Por exemplo, lá perto não diretamente, mas pode ser que pela oscilação que tem do fluxo, né, do fluxo hídrico, por exemplo, em tal bairro a calha esteja mais assoreada, então subiu menos ou mais por conta disso, porque não é padronizado também, né? Não, porque depende muito da conformação do rio. Onde ele tem mais meandro, assoreia mais, aí isso vai depender, porque aí a velocidade é menor. Só que essa chuva, essa água foi tanta água, que eu acho que ela até lavou o fundo da calha.
Sim. Ela até lavou embora, porque, olha, foi muita água. Lavou, Muita areia, levou, né? Na margem. levou até margem do rio, eu acho que o fundo ela também acabou levando. Então, realmente levou ou ficou lá e encheu? Porque o rio está diferente, ficou diferente depois da chuva, né? Abriu bastante, abriu muito, o rio alargou muito, e alguns assim, pontos inacreditáveis. a gente agora que vai começar a ter uma noção, viu? Por quê? Deixa aí. Porque quando acabar agora a época da chuva, porque nosso rio, ele é muito barrento, né? E quando chove, ele é mais barrento, justamente por conta do material que a gente tem, né, em suspensão. Agora, a hora que acabar a época da chuva, que ele não vai ter turbidez na água, a água vai acalmar mais, que a gente vai conseguir ver um pouquinho do fundo dele e ver como que tá. Porque agora a gente não tá conseguindo ver o fundo, a gente só tá vendo as laterais. E aí, talvez,